Você se sente mal toda vez que consome açúcar branco ou coisas com açúcar, mas não consegue largar? Sofre compulsão por doces, se vê de uma forma incontrolável ao tentar uma dieta low carb, tentar excluir os doces da sua vida? Começa comendo um pedaço de chocolate e acaba com a barra inteira sem nem ver que comeu? Então, fica aí que nesse vídeo a gente vai falar sobre os malefícios do açúcar e uma dica para largá-lo. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraça, nutricionista clínico, e essa é a minha forma de te educar sobre saúde e nutrição, que há de mais recente na literatura médica científica para mudar a sua vida, como eu mesmo mudei a minha há 15 anos atrás, largando a farinha e o açúcar branco. Então, vamos para a ciência. Mas antes, não se esquece de comentar, compartilhar, sentar o dedo nesse like, se inscrever no canal e apertar o sininho para receber nossas atualizações. E se você está interessado sobre... não se esquece, não perde nosso desafio de 21 dias sem açúcar agora esse domingo. Bom, eu acho que hoje em dia já realmente ninguém vê alimentos industrializados, refinados, processados como benéficos à saúde, né? E a gente sabe dos malefícios deles a nível científico, não é mais uma questão de estética ou de preferência, não. É nutrição que vai prevenir doenças, promover longevidade, entre vários outros fatores. Então, o primeiro que a gente tem que compreender é que o açúcar refinado, ou seja, ele foi tirado de alguma fonte. E ele é, então, portanto, calorias vazias. O que significa esse termo? Ou seja, tem calorias ali, mas não tem micronutrientes, não tem fibra, não tem proteína, não tem água, não tem vários dos nutrientes que vão junto com aquele açúcar no alimento original. Então, calorias vazias são, na verdade, calorias sem nutrientes, que são necessárias para até mesmo processar essas calorias. Existe uma dose segura de algo nocivo? As recomendações usuais são de consumir até 10% das suas calorias totais vindo de açúcar refinado. Mas eu realmente não consigo compreender como beber um pouquinho, fumar um pouquinho, usar um pouquinho de droga, né? A gente sabe que o açúcar refinado mexe com os circuitos de recompensa no cérebro da mesma forma que drogas, porque é uma coisa muito concentrada. Nosso cérebro não foi feito para lidar com isso durante milhões de anos de evolução. E na dieta de um americano engloba em média 17% das calorias, sendo que a recomendação máxima seria 10%. E, na verdade, eu acho que a recomendação deveria ser 0%, porque se não ocorre na natureza, não é essencial à vida humana, né? Já que seres humanos viveram milhões de anos sem industrialização e refinação. Aí eu te pergunto, já que temos inúmeros estudos médicos científicos correlacionando o consumo de açúcar industrializados em geral com doenças crônicas degenerativas que matam mais de 70%, às vezes 80% da população mundial, como que é recomendado? É que nem a coisa do sal, eu sempre brinco, né? Come sal até os 40, 50 anos. Quando você tiver com 40, 50 anos hipertenso, você larga o sal. Mas você vai esperar ficar hipertenso para largar o sal? Não faz muito sentido, já que o alimento já vem com o sódio natural dele e a gente não precisa refinar do mar e jogar sódio por cima. Da mesma forma que a gente não precisa refinar a cana-de-açúcar e a beterraba para se transformar em açúcar refinado. Ou seja, qual é a fonte do açúcar refinado? Os alimentos integrais. Por acaso, por alguma razão, a natureza produziu o alimento integral. Ou seja, o alimento com todos os constituintes dele dentro do alimento. Vitaminas, minerais, fibra, água, proteína, gordura. Quando você refina tudo e só deixa o açúcar, é puro carboidrato, zero nutrientes. Você tem que entender que, na verdade, o carboidrato é a fonte da energia no planeta. Ou seja, vem da fotossíntese, começa com a luz solar e é utilizado por praticamente todos os mamíferos no planeta Terra. Ou seja, todos os alimentos de origem vegetal tendem a ser ricos em carboidrato ou pelo menos contêm carboidratos. Não tem como levar uma dieta isenta de carboidratos comendo plantas. E aí você se pergunta, mas por que eu sou louco por doces? Primatas é praticamente a única espécie capaz de sentir o gosto doce na natureza. Os outros animais têm a capacidade de sentir o gosto de amido, na sua grande maioria, né? Então você pode ver que na ponta da sua língua você sente o gosto doce. Por quê? Porque na ponta da sua língua é o primeiro gosto que você vai procurar, é o primeiro gosto que você vai sentir. É o principal gosto para o paladar humano. Mas obviamente a gente perverte ele, começa a achar que prefere sal, azedo, amargo, etc.
Bom, de qualquer forma, a gente tem um gene, tá? Que codifica uma proteína que vai para a ponta da nossa língua e permite a gente sentir o gosto doce. Ou seja, é uma característica quase que exclusiva dos primatas. Animais carnívoros, como um gato, como um leão, eles não conseguem sentir o gosto doce. Por isso você pode dar manga pro seu gato quanto você quiser, ele não vai realmente se apaixonar por mangas, ele vai se apaixonar pelo salmão que você jogar para ele. Mas, se você jogar bananas, mangas, figos, caquis, melancias para um primata que compartilha 99,3% do nosso material genético, ele vai te amar e vai sempre voltar para mais. Então vamos lá. Sobrepeso e obesidade. Açúcar refinado adicionado aos alimentos pode aumentar o risco de obesidade, declínio cognitivo, ou seja, as doenças neurológicas e alguns tipos de câncer. Dietas ricas em açúcar induzem anormalidades, como aumento do risco de doença cardiovascular, níveis de glicose, insulina, ácido úrico, prejuízo na tolerância ao carboidrato, resistência leptínica, que é o hormônio da saciedade, ou seja, você não fica saciado, e esteatose hepática, o fígado gorduroso, né? Acne e envelhecimento da pele. Os alimentos açucarados causam pico no açúcar no sangue e pico da insulina também, aumentando a produção dos hormônios sexuais masculinos, produção de oleosidade e inflamação, os quais pregam um papel importante no desenvolvimento da acne. Estudos mostram que dietas baixas no índice glicêmico previnem o desenvolvimento da acne, que comunidades rurais, acne é praticamente não existente e que pessoas que levam dietas ricas em açúcar têm 30% a mais de chance de desenvolver acne. Açúcar refinado tende a aumentar a obesidade e a inflamação, que aumentam o risco de diabetes tipo 2. Nesse estudo, em 175 países, a cada 150 calorias de açúcar branco aumentava a incidência de diabetes em 1,1%. Novamente, dietas ricas em açúcar aumentam a obesidade, aumentam resistência insulínica, inflamação, que são correlacionados ao aumento da incidência de câncer. Dietas ricas em açúcar promovem o aumento da insulina, o aumento do IGF-1, que é um hormônio correlacionado ao câncer, o aumento da inflamação, do estresse oxidativo e, concomitantemente, promovendo sobrepeso e, obviamente, sendo prováveis mecanismos do porquê o açúcar refinado é correlacionado ao aumento da incidência de câncer. Nesse estudo específico, 430 mil pessoas analisadas, quem consumia mais açúcar tinha maior incidência da patologia. Vamos lá, eu acho que a gente vai acabar passando por todas as doenças. Agora, depressão. Não é por acaso que até mesmo os serial killers americanos são correlacionados com a SAD, Dieta Padrão Americana, Standard American Diet, né? Porque literalmente o açúcar mexe com o nosso psicológico, né? Então, o que as pesquisas vêm mostrando é que dietas ricas em açúcares e alimentos industrializados são correlacionados ao aumento da incidência de depressão também. Ou seja, uma elevação no açúcar sanguíneo, desregulação dos neurotransmissores e aumento da inflamação, que ocorre concomitantemente ao consumo de açúcar, são prováveis mecanismos dos danos neurológicos que essa droga causa, né? Porque no final das contas, sal, açúcar, farinha, cocaína, são todos alimentos refinados das plantas, né? Por que refinar o alimento se a planta produz um alimento tão perfeito e leva 1 ano, às vezes, até produzir o alimento? É a forma que a natureza criou e que a gente consumiu durante milhões de anos. Mas não, o ser humano tem que refinar, fazer uma besteira com tudo. Nesse estudo, 69 mil mulheres testadas e as que tinham mais consumo de açúcar tinham maior risco de depressão. Bom, os AIDS, os subprodutos da glicação avançada, se vocês me seguem aqui no canal, vocês já me ouviram falar 1 bilhão de vezes neles, que eles são um dos produtos da reação de Maillard, são correlacionados ao envelhecimento da pele. Consumir dietas ricas em açúcares aumentam a produção dos AIDS, levando ao envelhecimento prematuro da pele. Queda de energia. Você já viu provavelmente crianças consumindo balas e doces em festas de crianças. Elas correm para um lado para o outro, super enérgicas. E depois, quando param de consumir, apagam e parece que entram num coma e dormem por horas. Ou seja, ocorre coisa extremamente similar em adultos. Quando a gente consome açúcar refinado, você tem um pico glicêmico, um aumento muito grande do açúcar no sangue. E você também tem um pico insulinêmico, um aumento da insulina no sangue. Só que tudo que sobe muito rápido e demais, deve descer demais. Ou seja, quando a gente consome alimentos ricos em fibra, a subida é muito mais suave, né? Muito mais lenta e sobe muito menos. Com alimentos refinados, como sobe demais, depois cai demais. Então isso leva a sensação extrema de energia e logo depois sensação extrema de fadiga. Aí esse artigo mostrando que no final das contas o açúcar é
indispensável no planeta e ocorre em praticamente todas as plantas, né, que fazem fotossíntese, ou seja, praticamente em tudo. Só que a adição de açúcar refinado, frutose, xarope concentrado de frutose do milho é algo muito recente e tem 100 anos, 200 anos a refinação do açúcar. Assim, em média, um americano consome na atualidade quase 30 quilos de açúcar por ano, o que se traduz em mais ou menos 100 gramas, quase 100 gramas por dia, ou 20 colheres de chá diariamente. E o mais engraçado é que o FDA, a Anvisa americana, sugere que o açúcar, bota a sigla GRAS, ou seja, que o açúcar seria um alimento seguro para ser consumido. E aí eu te pergunto, por que o desejo tão grande por açúcar? Por que o açúcar é um problema? Porque hoje em dia até as coisas salgadas não escapam, ou seja, tá nos pães, bolos, biscoitos, hambúrguer, peixes enlatados. Açúcar pode ser fornecido até mesmo ao gado antes de ser abatido para tornar a carne mais prazerosa. Restaurantes injetam açúcar no frango, embutidos podem ter açúcar, manteiga de amendoim não doce pode ter açúcar, ketchup tem açúcar, pode ser encontrado até mesmo açúcar no sal, tá no molho de tomate, tá no biscoito creme cracker, tá no shoyu, tá no arroz de sushi, tá nos remédios como sublinguais e xaropes para crianças, ou seja, o seu suplemento de B12 tem açúcar. E tâmaras, aí a gente vai para os dados científicos, olha que interessante, tâmaras, ou seja, a fruta mais doce do mundo, auxilia a pré-diabetes e auxilia até mesmo a diabetes em si. Sim, pasmem, tâmaras quase 4 vezes mais calórico que uma banana, é recomendado para diabéticos e não prejudica o açúcar sanguíneo. Na verdade, auxilia outros biomarcadores e não mudou muito o açúcar sanguíneo, porque ele só consumiu nessa pesquisa 3 tâmaras ao dia, mas melhorava as gorduras no sangue, né, o que a gente chama de perfil lipídico, melhoria na qualidade de vida pela saúde mental que fornecia. Tâmaras são baixas no índice glicêmico. Como que as pessoas se preocupam com fruta e índice glicêmico se tâmara, a fruta mais doce, pode ser baixa no índice glicêmico? E os estudos mostram que tâmaras agem como forma de antioxidantes, antiglicêmicos, anti-inflamatórios, fornecendo uma possível terapia nutricional contra a diabetes tipo 2, câncer e a dislipidemia, o desequilíbrio das gorduras no sangue, ou seja, colesterol alto, triglicérides alto. Então, estimado no mundo, em torno de 425 milhões de adultos de 20 a 79 anos tendo diabetes tipo 2. Mas, como a pesquisa mostrou, apesar de ser algo preocupante no mundo acadêmico, no mundo por médicos, de serem recomendados tâmaras para diabéticos, o que os dados científicos mostram é que tâmaras podem ser fornecidas sim a diabéticos com apenas benefícios ao quadro de saúde da pessoa. E por mais que fosse um alimento muito doce, não influenciou no ganho de peso e as fibras contidas na tâmara também são um fator muito importante, não só para o controle glicêmico, mas para prevenção de doenças crônicas. E aí, só para finalizar, que eu vou conversar com vocês no desafio 21 dias sem açúcar, agora nesse domingo, e eu quero te ver lá. Para você ter noção, baixa ingestão de água é correlacionado com prejuízos no controle glicêmico. Aí você me pergunta, mas onde tem água? Qual que seria a água natural de consumo de seres humanos? Como todos os primatas antropóides, a maior ingesta de água deles vem das frutas e dos vegetais. Então as pessoas não comem frutos e vegetais, quando elas comem, elas cozinham as frutas e vegetais para tirar a água de dentro deles, ou ainda desidratam, né, no desidratador, prejudicando o conteúdo de água deles. E aí elas sofrem de hiperglicemia. Um dos fatores é porque as pessoas andam desidratadas, alto consumo de sal, bebidas alcoólicas, comida sem água e por aí vai. Impressionantemente. Então, você quer entender mais como largar o açúcar? Quer que eu te ajude a largar o açúcar? Então, corre lá no desafio 21 dias sem açúcar, que eu vou te ajudar nesse final de semana com um aulão sobre o assunto gratuito aqui no nosso canal do YouTube. Te espero lá. E se você gostou do vídeo, não se esquece, comenta, compartilha, senta o dedo nesse like, se inscreve no canal e aperta o sininho, porque eu estou mudando sua vida lentamente, mas confiantemente. Você está tendo acesso a essa informação e a sua forma gratuita de agradecer por ter acesso a uma informação tão boa de forma gratuita. Você quer me ajudar como nutricionista clínico? Temos nossos cursos online, até mesmo de doces à vontade, para você aprender a comer doces feitos de forma natural, sem açúcar refinado e com nozes, com oleaginosas que auxiliam também o controle glicêmico. Mas tem vários outros cursos, além dos retiros, atendimento nutricional online e nossos livros. E não se esquece, corre aqui embaixo na descrição, tem o link do desafio, clica nele, entra nos grupos de WhatsApp, de Telegram para você ser avisado também, interagir com mais pessoas e te espero lá no domingo às 5h30 da tarde. Muita saúde frugal, doutor Edu Coraça, até a próxima.